dia para você que está me assistindo. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu quero te dizer que essas histórias que eu tenho contado para você nesses vídeos não são histórias inventadas por mim, tá bom? Essas histórias elas são tiradas daqui, ó, da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, não são histórias inventadas, mas são histórias que foram escritas por homens, inspirados por Deus. Então, tudo que eu tenho falado para vocês, ela está aqui, ó. Nada é inventado, está na Bíblia, a palavra de Deus, são todas verdadeiras, tá bom? Antes de nós ouvirmos, vou chamar meu amigo Horácio, que você já conhece, feche os seus olhinhos para ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor. Fala o nosso coração, ó Deus, através da Tua palavra. E eu agradeço pelo privilégio de poder ouvi-la. Abençoa cada um que está me ouvindo, abençoa minha vida também. Que em nome de Jesus possamos ouvir e aplicar essa história na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os seus olhinhos. Olha só, antes de nós ouvirmos a história, eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus, tá bom? A Bíblia, pega ela aí, abre lá em Romanos 6:23. A minha já está aqui, eu vou ler para você, tá bom? Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou ler aqui neste cartaz, porque fica mais fácil para você. Vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Eu peço que durante a semana, olha aqui, ó, Romanos 6:23, você leia durante a semana para que você possa memorizar esse versículo. Logo, logo nós estaremos aí na nossa sala e eu vou te ajudar mais de pertinho, tá bom? Mas você sabe me dizer o que significa essa palavra salário? Salário é algo, ou porém podemos dizer dinheiro, que recebemos quando trabalhamos. Então todo trabalhador, ele vai trabalhar, ele tem lá o seu horário de trabalho e no final do mês, naquele dia combinado com o seu patrão, ele recebe o seu pagamento, ou seja, o seu dinheiro. Mas diante dessa palavra que nós ouvimos, nós também aprendemos que o pecador também ganha ou merece um salário. Qual seria esse salário? Olha aqui, é a morte eterna, que no caso é a separação para sempre de Deus. Então o pecado traz essa consequência, que é a morte. É a separação eterna de Deus. Mas Deus, como Ele ama a cada um de nós, como Ele ama o pecador, Ele oferece de graça um presente. Ninguém precisa trabalhar para ganhar. Porque diz aqui, ó, o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa vida eterna significa uma vida eterna, uma vida que dura para sempre, que não tem fim, ao lado do Senhor Jesus. E só quem pode oferecer essa vida é o próprio Senhor Jesus. E nós vamos ver isso mais para frente na nossa história, tá bom? Então olha só, essa história que eu vou contar para vocês, ela está lá no comecinho da Bíblia, lá no livro de Gênesis, de 6-9. Você pode acompanhar depois durante a semana, tá? Mas eu gostaria que você me respondesse uma coisa. Você já viu uma placa assim escrito pare? Talvez não assim, mas se você ver na rua ou andando de carro com a sua mamãe, com o seu papai, o que você faz? Bom, eu sei que se eu ver uma placa dessa, se eu estiver dirigindo, se eu estiver andando, imediatamente eu vou parar. Porque essa placa está nos avisando que se você seguir adiante, alguma coisa errada lá na frente você vai encontrar. Ela está nos advertindo, nos avisando. Pare, há um perigo lá na frente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Há muitos anos atrás também, Deus avisou algumas pessoas sobre algo muito perigoso. Mas será que essas pessoas ouviram o que Deus estava dizendo? Olha só, bem no comecinho da Bíblia, Deus nos conta
que havia muitas pessoas, que o homem, todo o homem que ele havia criado, homem, a mulher, todas as pessoas estavam fazendo muitas, mas muitas coisas erradas. A Bíblia chega a dizer que Deus ele sentiu um peso muito grande no seu coração por causa da maldade do homem, por causa de uma coisa que nós falamos que chama-se pecado. Você sabe me dizer o que significa pecado? Eu já disse para vocês nos outros vídeos e tenho dito sempre isso para vocês lá na nossa sala da EBD. Pecado é tudo aquilo que você pensa, que você fala, que você faz, que não agrada a Deus. Mas existe uma diferença, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo essa árvore aqui, ó? Nós podemos dizer que há uma diferença em pecados e pecado. Tá vendo essa árvore? Aqui nessa árvore, embaixo aqui na terra, existe uma coisa chamada raiz. Então nós podemos dizer que essa raiz chama-se pecado, sem o S, tá bom? No singular, que significa o pecado original. A raiz do pecado, que eu e você já temos desde quando nós nascemos. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. Esse pecado nós herdamos de Adão e Eva, que foi o primeiro homem que Deus criou, que desobedeceu a Deus e pecou. Por causa disso nós herdamos esse pecado. Então é o pecado original aqui na raiz. Pecados com S no plural significam os frutos de uma vida de pecado, que seria esses frutos aqui, ó, tá bom? Que seria o quê? A mentira, a desobediência, a rebeldia, a raiva, a inveja. Então a Bíblia diz que eu e você já nascemos pecador, já nascemos com essa raiz do pecado original. Não tem como escapar disso. E assim também aquelas pessoas não tinham. Aquelas pessoas, elas eram tão maldosas. E olha, eu quero dizer para você que para Deus não tem diferença em pecadinho, pecadão, não. Se for algo que desagrada a Deus, não importa o que seja. Existem consequências diferentes. Mas tudo que desagrada a Deus é pecado. Diante de Deus, tudo aquilo que Deus não gosta, que ele se entristece, é pecado. E aquelas pessoas, elas faziam muitas coisas erradas. A Bíblia diz que Deus sentiu um peso no coração, uma tristeza muito grande em ver o homem que ele criou fazendo todas essas coisas erradas. Porém, nem todas as pessoas eram assim. Existia um homem na época que se chamava Noé. Este homem, ele viveu para agradar a Deus. Ele viveu uma vida maravilhosa diante de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Ele fazia tudo que agradava ao Senhor. Ele era obediente. E Deus se agradou quando viu a Noé. Então, olha só, Deus, ele chamou a Noé certa vez e deu um aviso para Noé. Olha, Noé, você tem uma missão. Você vai construir uma arca. Um barco muito grande. Já imaginou? Que coisa difícil para Noé. E Deus avisou, eu vou mandar uma chuva, mas uma chuva tão forte que destruirá tudo. Não deve ter sido fácil para Noé. E Deus ainda disse, olha, avisa todo mundo que entrar dentro da arca estará salvo. Você, sua esposa, seus filhos e as suas noras entrarão. E também um par de cada espécie de animal, assim como insetos e aves. E 7 espécies a mais também. Quem entrar dentro da arca, quem ouvir e obedecer, estará salvo. Mas quem não entrar, irá pagar uma consequência muito séria, que é a morte. Assim Deus falou para Noé. Não deve ter sido muito fácil, não, para Noé ter que avisar isso para as pessoas e ter que construir esse barco também. Esse barco, ele deveria ter 135 metros de comprimento. Seria um barco muito grande. Nós podemos dizer que mais ou menos um
um trem com 22 vagões, só mais ou menos para você entender, seria um barco muito, mas muito grande. E assim então Deus avisou a Noé. Essa era a missão dele. Ele ficou muitos anos, mas muitos anos construindo este barco. Enquanto ele construía, ele avisava as pessoas. Eu fico imaginando que quando Noé avisou para aquelas pessoas que esse dilúvio viria, essa chuva muito forte viria e que as pessoas só se salvariam se entrasse dentro da arca, aquelas pessoas, quando ouviram, começaram a dar risada. Olha só, quando elas ouviram um martelo de Noé fazendo barulho, pega uma estaca aqui, pega uma árvore ali e começou a construir. Ele demorou 120 anos para fazer essa arca. Durante esses 120 anos que Noé construiu a arca, ele avisou as pessoas sobre o dilúvio. Ele avisou as pessoas que elas deveriam obedecer a Deus, que elas deveriam se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para Deus e entrar dentro da arca para serem salvos, que viria uma chuva muito forte. Mas uma coisa interessante, crianças, talvez esse seja um dos motivos que as pessoas tiravam um sarro de Noé. Naquela época não havia chuva, nunca havia chovido. Vinha um vapor da terra que umedecia as coisas, as plantas e dava um frescor, mas chuva não existia. Então, quando as pessoas ouviam aquilo, talvez elas olhassem Noé durante 120 anos avisando e construindo aquela arca, talvez elas deveriam ter chamado Noé de louco. Mas apesar do pecado daquelas pessoas, apesar daquela loucura toda daquelas pessoas em não ouvir Noé, em não obedecer a Deus, em andar em caminhos ruins, em fazer tudo errado, desagradar a Deus, Deus amava aquelas pessoas. Deus amava tanto, mas tanto aquelas pessoas, que Ele estava dando a oportunidade daquelas pessoas entrarem dentro da arca. Elas foram avisadas. Deus também é assim com a gente. Ele ama você, apesar de você fazer coisas que muitas vezes não agrada. Deus, Ele me ama também, apesar de eu ser uma pecadora também. Deus ama as pessoas e ela avisa o perigo que elas estão correndo por não ouvirem a sua voz. Ele ama a cada um de nós. Assim também Ele amava aquelas pessoas. E Noé sempre avisando, durante 120 anos, Noé avisando, construindo a arca e avisando, e nada das pessoas ouvirem. De repente, um silêncio muito grande pairou. Um silêncio muito grande pairou. Será que Noé havia, assim como aquelas pessoas, deixado de lado essa história de construir a arca? Será que Noé resolveu a não obedecer mais a Deus? Será que as pessoas perturbaram tanto Noé dizendo que ele era louco, que ele acreditou e parou de construir? Não. Noé, ele acreditava muito no amor de Deus para as pessoas. Ele acreditava no amor do Senhor para com ele, com a família dele, com as pessoas, e ele não desistiu. Esse silêncio, na verdade, é porque tudo estava pronto. De repente, a arca ficou pronta. Aí ele começou a levar os alimentos. Aquelas pessoas, eu imagino, todas olhando. Noé levando alimento. Para que precisava de tanta comida? A família de Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, as noras, as mulheres dos filhos, todos ajudando. Eu acho que aquelas pessoas ficaram doidas, começaram a dar mais risada ainda. Noé só pode estar doido. Para que ele está levando tanta comida para dentro daquela arca? Mas de repente, um barulho tão grande começou. A terra começou até tremer, eu imagino. E assim eles começaram a observar. Quem estava chegando? Um monte de animais vindo da floresta. Vindo de todos os lugares, um par de todos os animais, assim como Deus havia falado. Noé, ele não era um adestrador de animais, ele não era um treinador de animais,
Quem havia chamado esses animais era o próprio Deus. Eles ouviram a voz de Deus, obedeceram e foram até a arca. E todos entraram. Vocês imaginaram dentro daquela arca cheio de animais? Eu fico imaginando a cena como deve ter sido lindo. Ver aquele monte de animais vindo de todos os lados e entrando de dois em dois dentro daquela arca. Como deve ter sido lindo. Mas aquelas pessoas maldosas com o seu coração cheio de pecado, que não ouvia Deus, não quiseram nem saber, ficaram olhando e continuaram achando que aquilo tudo era uma loucura. E aí então, o que aconteceu? Noé entrou com a sua família. Noé entrou com a sua família e aí, de repente, eles puderam ver uma situação muito interessante. Tinha uma portinha lá na arca. E aquela porta permaneceu aberta. Ainda dava tempo das pessoas entrarem. Ainda dava tempo. Ainda tinha um tempo para as pessoas entrarem. Aquela porta ficou aberta. Só que de repente ela foi se fechando aos poucos. Não foi Noé que fechou aquela porta. Foi o próprio Deus. Agora não havia mais tempo. Noé avisou as pessoas do pecado. Noé avisou as pessoas que elas deveriam entrar, que a salvação dela estava dentro da arca. Mas ninguém quis ouvir. E aí então Deus fechou aquela porta. O próprio Deus. E não tinha mais tempo para aquelas pessoas. Todos ficaram olhando. De repente, começou uma chuva muito forte. De gota em gota, a chuva veio. E foi uma chuva muito, mas muito forte. Até a chuva vinha pela terra, subia. De repente, tudo estava cheio de águas. Eu fico imaginando aquelas pessoas batendo na arca, talvez, gritando, pedindo socorro para entrarem naquela arca. Mas não tinha mais jeito. A chuva era muito forte. Elas deveriam ter ouvido que a única salvação para elas era entrarem ali naquela arca, mas elas não quiseram ouvir. Elas não deram ouvido à voz de Deus e nem à voz de Noé. E aí aquelas pessoas que talvez tentaram ali pedir por socorro, gritando socorro, não tinha mais jeito, porque elas não ouviram o aviso. Elas não quiseram saber. E nos nossos dias é assim também, a mesma coisa. Hoje Deus fala ao nosso coração. Deus, ele diz que da mesma forma que a salvação estava em entrar na arca, hoje a salvação está em Cristo Jesus. Como eu disse para vocês, eu e você somos pecadores, já nascemos com o desejo, já nascemos com essa raiz do pecado no no coração, não importa a idade. Se você, essa história eu estou contando para você criança, mas se tiver algum adulto aí do seu lado, isso também serve para você. Eu e você nascemos com o desejo de fazer coisas erradas. Nunca ninguém nos ensinou. Mas nascemos com essa raiz do pecado. E Deus, ele nos avisa que o único caminho, a única forma de nós sermos salvos é através de Jesus. Jesus que morreu na cruz, que entregou a sua vida, que sofreu numa cruz por nos amar. Jesus Cristo, ele morreu numa cruz, derramou o seu precioso sangue por mim e por você. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E hoje ele pode viver em seu coração, ele pode viver em meu coração. Essa é a única forma de nós sermos perdoados dos nossos pecados, perdoados e termos a vida eterna como um dom gratuito que Deus nos dá. E dessa forma, termos o nosso coração limpo e um dia morarmos lá no céu com o Senhor. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas a única forma de nós morarmos no céu, de nós recebermos a vida eterna, é acreditando que Jesus derramou o seu precioso sangue numa cruz por nós. Essas pessoas, infelizmente, na época de Noé,
não ouviram. Elas disseram não ao aviso de Deus. E, infelizmente, todas morreram. Só ficou salvo ali dentro daquela arca os animais que Deus havia falado, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos, porque foram obedientes. Eles estavam sendo ali avisados, obedeceram a Deus e entraram dentro da arca. Aquele dia do dilúvio choveu tanto, mas choveu tanto, 40 dias e 40 noites. É muito, choveu muito. E depois que as águas se baixaram, depois que tudo voltou ao normal, eles ficaram quase 1 ano dentro daquela arca, meses dentro daquela arca. Quando eles viram que não tinha mais água, essa arca, ela parou numa montanha chamada Ararat. E quando ela parou ali, Noé com a sua família desceu. Eu fico imaginando quando ele desceu, que ele viu que não tinha mais pessoas na terra, que todos haviam morrido por causa do pecado, por causa da desobediência e não obedecer à voz de Deus. Eles poderiam ter salvos, poderiam ter entrado na arca e poderiam estar ali junto com Noé. Eu imagino a tristeza do coração de Noé, mas eles escolheram isso. Quando Noé desceu com a sua família e viu que as águas haviam baixado, eles fizeram um altar. E ali eles agradeceram a Deus pela bondade de Deus, pela fidelidade de Deus. E naquele momento apareceu um arco-íris que Deus chama de meu arco. Foi uma aliança que Deus fez com Noé, de que nunca mais ele destruiria a terra com um dilúvio. Por isso, todas as vezes que você vê um arco-íris no céu, lembre-se disso, do amor, da fidelidade de Deus. Este arco que Deus chama de meu arco, foi essa aliança que Deus fez. Mas enfim, eu quero dizer a você que está me ouvindo nesta manhã, entrega seu coração a Jesus. Deus, ele também está te avisando. Nós vivemos dias tão difíceis. As pessoas, elas vivem fazendo aquilo que querem, a maldade, tantas coisas ruins dentro do coração, essa raiz do pecado. Como eu disse para vocês, cada um já tem isso dentro do coração e por causa disso os frutos são frutos tão ruins que nós temos visto nos nossos dias de hoje, desde o menor até o maior. Então Deus, ele te avisa, ele diz para você, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Você pode hoje, através da palavra de Deus, entregar o seu coração e mudar a sua vida. Entregar o seu coração e dedicar a sua vida para servir a Deus e obedecer. Que é isso que eu e você, que já temos Jesus no nosso coração, devemos fazer. Procurar sempre ouvir o que a palavra de Deus diz e obedecer todas as instruções do Senhor, para que Ele se agrade de nós. Eu espero que você tenha gostado dessa história, espero que você tenha sentido o desejo de, nesta manhã, entregar a sua vida ao Senhor. Eu sei que Noé foi um homem que parecia louco, não é verdade? Ele parecia um louco em falar, em avisar as pessoas sobre o dilúvio. Se as pessoas tivessem ouvido, elas seriam salvas. Da mesma forma é hoje. Se você ouvir a voz de Deus, se você entregar a sua vida a Jesus, entender que o que Ele fez, o sacrifício que Ele fez naquela cruz, o único Filho perfeito de Deus, que nunca pecou, que morreu e ressuscitou ao 3º dia, se você entender isso como verdade, entregar a sua vida a este Jesus, você também será salvo. Essa história é uma história maravilhosa, eu espero que você tenha gostado, espero que Deus tenha falado ao seu coração. E eu quero te dizer uma coisa, eu acredito que está faltando bem pouquinho assim, para nós estarmos aí na igreja. Está faltando muito pouco agora para essa quarentena acabar e nós estarmos aí na nossa sala ouvindo essas histórias maravilhosas.
Quero dizer que eu estou com muita saudade de você. Muita saudade mesmo. Agradeço a todos que me assistiram, mesmo que eu não conheça você, que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe muito você e sua família. Um beijo e até a semana que vem.